A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aqui é o presbítero Justino Barbosa. Você está no canal Cristão em Questão, seja bem-vindo. Você sabe o que é um aio? Paulo, ele usa esse termo de dentro da cultura romana e grega, da sua época, do seu contexto. Mas você sabe o real significado disso, o que Paulo quis dizer quando ele usa essa expressão? Bom, se você não sabe, você vai saber agora. Mas antes disso, já se inscreve em nosso canal, você que tem assistido, tem acompanhado nossos conteúdos, mas ainda não clicou em inscrever-se, não ativou o sininho das notificações. Já aproveita e já se inscreve agora em nosso canal, ative o sininho das notificações, assim você estará recebendo os nossos vídeos constantemente. Aproveita também e deixa o seu joinha nesse vídeo, está muito bom. O que é um aio? Essa expressão aio que o apóstolo Paulo utiliza aqui no capítulo 3, versículo 24 da sua epístola aos Gálatas. Paulo ele faz menção desse aio. É somente Paulo que usa esse termo, essa expressão, esse vocábulo. E ela tem um significado bastante interessante para que nós possamos compreender a utilidade da lei na vida de um crente. Principalmente na vida de um judeu, que na época de Paulo viviam regidos ainda pela lei. Um aio, como eu já disse, Paulo extraiu essa expressão de dentro do contexto romano. Os romanos que tinham seus escravos, seus servos e eram senhores, eles deixavam sob a tutela do seu servo de mais confiança, quem eles confiavam plenamente. Eles entregavam a esses servos, a esses escravos, o cuidado dos seus filhos. Então esses servos, eles tinham o dever de educar, instruir, cuidar, mentorear. Eles ficavam sob a mentoria, sob a tutela desses servos, desses escravos. E Paulo diz que no tempo que o herdeiro ficava sob essa mentoria, ele não diferia em nada do escravo, ainda que seja filho, ainda que seja herdeiro. A palavra aio expressa também um pedagogo, um professor. Então essa era a função do aio, conduzir, instruir, mentorear, trabalhar na educação do filho dos seus senhores, levá-los até a escola. Enfim, um aio se tornava uma espécie de um segundo pai. Ele quem cuidava do filho até a sua fase adulta. Quando chegava à sua fase adulta e ele cumpriu o seu papel, ele entregava o filho do seu senhor ao seu senhor. E ali o seu papel, o seu trabalho finalizou-se, findou-se. Então é basicamente isso. Por que Paulo usa essa expressão em referência, em consonância à lei mosaica? A lei ela teve um papel na vida dos judeus de aio, de um tutor, de mentoreador, de professor. Foi a lei quem cuidou dos judeus até que chegasse a graça, a fé. Lembrando que a lei ela não foi dada com o propósito de salvar, porque se a lei fosse dada com o propósito de salvar, então não haveria necessidade do sacrifício de Cristo, a morte de Cristo e a graça, porque então as pessoas seriam salvas pela lei. Então qual foi o propósito da lei se Deus deu a lei, mas não foi com o fim de salvar o homem? A lei foi dada para mostrar a pecaminosidade humana. Foi para revelar o quanto que o homem era incapaz de satisfazer a vontade divina. A lei era a revelação da vontade divina ao homem e revelava no homem que ele era incapaz de cumpri-la cabalmente. Somente Jesus Cristo conseguiu cumprir a lei em sua plenitude, de forma perfeita e de uma forma que agradou a Deus. Lembrando que a lei não era somente os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo de toda uma lei. É como se você pegasse um texto de 5 páginas e você tivesse que resumir esse texto de 5 páginas em 10 linhas. Então, basicamente, os 10 mandamentos é isso. É o resumo de toda uma lei. Porém, a lei, em suma, é 613 preceitos. E nenhum judeu, ninguém, conseguiu cumpri-la na sua totalidade, porque a lei não foi dada para salvar o homem, mas Deus deu com o propósito de mostrar ao homem que ele era incapaz de satisfazer a justiça divina e ao mesmo tempo mostrar ao homem a necessidade de um remidor, de um salvador, e ao mesmo tempo apontar
para esse remidor, para esse salvador, redentor que futuramente viria e que veio, que foi Cristo Jesus. Tanto é que os sacrifícios que se sacrificavam no templo, no altar de bronze, o cordeiro, o novilho, o bode, quando alguém da congregação de Israel pecava, ia até o sacerdote, apresentava o sacrifício, e aquele animal que deveria ser puro, sem nenhum defeito, ele carregava a culpa do pecador sobre ele. Então o pecador colocava as mãos sobre o animal, o sacerdote o imolava, todo o seu sangue deveria ser extraído e aquele animal carregava a culpa, o pecado daquela pessoa. Então a ira de Deus era aplacada. Então isso apontava também para o sacrifício futuro de Cristo, porque Cristo foi a providência de Deus, o Cordeiro providenciado de Deus para tratar do pecado do homem. Lembrando que os animais sacrificados apenas cobriam o pecado, não era o sacrifício perfeito, mas apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Então a lei era profética. A lei era profética no sentido de mostrar o que iria acontecer futuramente na redenção humana. Por isso que Jesus diz que veio cumprir a lei e os profetas, porque Jesus estava dando cabo ao que estava escrito na lei, ao que era feito na lei. Então, quando Paulo ele usa essa comparação, essa alegoria, Paulo está falando de forma alegórica, tratando a lei que fazia parte da primeira aliança como um aio. Esses irmãos aqui da província romana da Galácia estavam correndo o risco de caírem da graça, abandonarem a graça, separarem-se de Jesus Cristo e começarem a buscar uma justificação possível pela lei. Então Paulo viu isso como um perigo para a fé, para a verdade do Evangelho. Paulo ele havia pregado o Evangelho para esses irmãos, anunciado Jesus Cristo, a salvação. Essas pessoas receberam o Espírito Santo, passaram a ser filhos de Deus, passaram a testemunhar vários e vários milagres. Porém, enquanto Paulo, talvez em suas viagens missionárias, estava fora dos territórios da Galácia, alguns irmãos judaizantes se introduziram entre esses irmãos e começaram a transtornar o Evangelho, começaram a ameaçar a fé desses irmãos, começaram a fazer com que esses irmãos tropeçassem na fé, deixassem de crescer, parassem de correr. Como Paulo diz, corrieis bem, quem vos impediu? Essa persuasão não vem de Deus. Então esses irmãos estavam sendo pedra de tropeço, esses judeus, porque eles viam a conversão do mundo gentílico como uma ameaça ao seu exclusivismo. Porque para um judeu, somente eles eram dignos da salvação de Deus. Eles eram um povo especial que Deus havia separado. E eles viam o mundo gentílico, nós, com um olhar de desprezo, de repugnância. Porém, quando a graça foi ofertada aos gentios e eles foram sendo salvos e introduzidos na igreja, isso gerou um ciúme no coração dos judeus, no patriotismo judaico. Então eles começaram a colocar empecilhos na vida dessas pessoas. Esses judeus se introduziram entre esses irmãos e começaram a pregar que só Jesus Cristo não bastava, só a fé não bastava, só a graça não bastava. Eles precisariam circuncidar-se, passar pela cirurgia da circuncisão, que era o corte do prepúcio, e também guardar toda a lei de Moisés, guardar dias, meses, tempos, dias sagrados, tudo o que está escrito na lei mosaica eles deveriam guardar. Então esses irmãos estavam deixando de lado a graça e estavam passando a buscar uma salvação de forma meritória, por meio das obras da lei. E Paulo aqui também, aos Gálatas, vai dizer que nenhum homem ele será salvo, justificado pelas obras da lei, porque a lei não foi dada com o intuito de salvar o homem, volto a salientar aqui. E esses irmãos estavam correndo esse risco. E Paulo chega a dizer, será que eu corri em vão? Será que o trabalho que eu tenho feito foi em vão? Filhinhos, por quem sinto as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Paulo chama os irmãos de insensatos, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Então esses irmãos estavam caindo da fé,
deixando a fé, deixando a graça e apoiando-se na lei. Olha o perigo que Paulo viu para esses irmãos. Se eles deixassem Cristo, separassem de Cristo, se divorciassem de Cristo e começassem a buscar a salvação pelas obras da lei. Por isso que Paulo ele usa essa alegoria em referência à lei, porque a lei teve o seu papel e o papel da lei findou-se. O papel da lei era de aio, era de conduzir, de mentorear, de tutoriar, de ser um pedagogo. Mas ela não era o pai verdadeiro, ela estava cuidando do filho até o momento de entregar ao seu pai verdadeiro, no caso Cristo, a fé em Cristo Jesus. É como se a lei ela tivesse pego em nossas mãos e estivesse nos levando até o nosso pai verdadeiro, que é Cristo. Quando ela chegou até Cristo, ela deu-nos a Cristo e o seu papel terminou, o seu trabalho findou-se. O papel dela era só conduzir até Cristo, era ser um aio. Então a lei ela teve esse papel. A lei não foi dada ao homem para salvar o homem, mas apenas para cuidar dele até o momento em que chegasse a graça, que se manifestasse a graça, a fé. Chegou a graça, a lei cumpriu o seu papel de condutora, de pedagogo, de aio, de guia. Então o que Paulo quis mostrar aqui é que a lei findou-se. Hoje o homem não precisa viver nos princípios da lei, os princípios mosaicos, para obter a salvação. Hoje nós não vivemos mais na lei do Velho Testamento. Hoje nós vivemos regidos pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo ele habita dentro de nós e ele nos guia por sua lei perfeita. Paulo ele diz que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, o que vale hoje, o que prevalece hoje é o Espírito Santo. Não a caduquice da letra, porque se tornou-se velha. Paulo ele diz que a letra mata, porém o Espírito vivifica. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que na primeira aliança, no primeiro testamento, era um testamento de morte, porque os homens não conseguiam viver o que estava escrito, a letra, o testamento, a escritura. Mas a segunda aliança ela é marcada pelo Espírito Santo. Na primeira aliança, a lei foi escrita em tábuas de pedra, simbolizando o coração irregenerado do homem. O homem era regido de fora para dentro. Na segunda aliança, Deus fez uma aliança diferente. Deus disse que escreveria a sua lei nas tábuas do seu coração, no seu espírito, no seu interior. Agora nós somos regidos de dentro para fora. O Espírito Santo nos guia. Nós não temos que estar mais presos a questões de dias, questões de comidas, questões cerimoniais, como o judeu. Então a lei ela já cumpriu o seu papel. Hoje nós estamos sendo mentoreados por Cristo, por meio do seu Espírito. A lei conduziu-nos até a fé, até a graça. Hoje nós estamos debaixo da graça. A lei cumpriu o seu papel e findou-se. Glória a Deus. Então é isso que significa um aio, um condutor, um pedagogo, um professor, um instrutor. E foi esse o papel que a lei teve na vida dos judeus, de instruí-los, de conduzi-los até que chegasse o momento em que a graça fosse manifesta, a fé fosse manifesta. Manifestou-se a fé, manifestou-se a graça em Cristo Jesus, a lei cumpriu o seu papel, já não nos serve. Que Deus em Cristo possa te abençoar, lembrando, deixe o seu joinha, o seu gostei em nosso vídeo e se inscreve em nosso canal. Amém.